Olá, acadêmicos, olá, acadêmicas, tudo bem com vocês? Bem, nós vamos dando início aqui à nossa terceira videoaula da nossa disciplina Letramento Digital e Alfabetização, da pós-graduação Lato Sensu em Alfabetização e os Multiletramentos. Eu espero que estejam todos bem e que nós possamos ter uma aula muito proveitosa hoje, não é? Estamos indo, como eu disse, para a nossa terceira videoaula e hoje nós vamos discutir sobre o hipertexto e a multimodalidade. Então, eu penso que é um assunto do qual pelo qual vocês irão se interessar bastante, e é um assunto do qual nós precisamos estar a par exatamente para que possamos, não é, aplicar essas ferramentas no nosso cotidiano escolar. Vamos lá? Bom, como eu disse para vocês, hoje nós vamos tratar dos hipertextos multimodais e é importante nós retomarmos, não é, aqui questões relativas à alfabetização e também a letramento. Nós estamos sempre retomando essas questões, visto que, não é, essa distinção entre letramento e alfabetização é algo que é necessário de ser feito, exatamente porque nós temos, por exemplo, a Emília Ferreira, não é que como nós já estudamos, ela defendia não ser necessário, não é, o termo letramento, uma vez que a alfabetização já englobaria todo este contexto. No entanto, não é? Nós tivemos também Magda Soares, que defendeu a utilização desses dois termos. E, de fato, foi o que se cristalizou aqui no Brasil, não é? É como nós temos para os nossos estudos em educação no Brasil hoje. Nós estudamos alfabetização e também letramento de maneira distinta, uma vez que a alfabetização é esse processo, não é, de aprendizagem do sistema alfabético e das suas convenções, não é? Conforme a própria Magda Soares vai descrever lá no glossário do CEALI. Esse glossário, gente, é um glossário de termos que está disponível na internet gratuitamente e ele nos ajuda muito sempre que estamos estudando temas relacionados à educação. Inclusive, para vocês que estão escrevendo, não é? O TCC de vocês, é importante que vocês tenham acesso. É um glossário que está disponível na internet, certo? Já letramento, também de acordo com Magda Soares, é dominar o uso desse sistema de aprendizagem, é desenvolver as habilidades envolvidas no uso da leitura e da escrita na nossa sociedade. Então vejam que nós temos aí alfabetização e letramento, não é? Exatamente para que nós possamos chegar a essa especificidade que é o letramento digital, não é? Então, nós vamos ter uma infinidade de subcategorizações aí em relação ao letramento, e no nosso caso específico, no caso específico da nossa disciplina, nós precisamos estudar o letramento digital, não é? Então, vejamos que o letramento digital, conforme a professora Carla Coscarelli, não é, da UFMG, é muito mais do que aprender a digitar em um computador, não é? É o letramento digital que vai nos possibilitar, por exemplo, a inclusão digital. E o que é a inclusão digital? Segundo a própria Carla Coscarelli e a Ana Elisa Ribeiro, a inclusão digital é um processo em que uma pessoa ou grupo de pessoas passa a participar dos métodos de processamento, de transferência e armazenamento de informações, informações essas que já são do uso e do costume de outro grupo, passando a ter os mesmos direitos e os mesmos deveres dos já participantes daquele grupo onde ele está ali se incluindo. Então, observem que, não é, nós vamos ter esse processo de inclusão digital como ele sendo muito referido na própria BNCC, não é? E está descrito nas habilidades da BNCC. Então, é algo pelo qual nós precisamos primar ao longo da nossa prática educativa, não é?
Eh, Nós temos aqui esse esquema que vai nos dizer que as tecnologias digitais, elas elas, não é, que vão criar esse amplo espaço de probabilidades que vai possibilitar novos espaços de aprendizagem, não é? Esses novos espaços de aprendizagem são eles que vão potenciar o quê? A criatividade dos nossos alunos, a autonomia, o espírito crítico, a cooperação, a colaboração. É o que nós queremos, não é? Alunos protagonistas. E exatamente é esse contexto de tecnologias digitais, não é? E letramento ministrado nesses espaços digitais que vão possibilitar essa autonomia do nosso aluno, não é? E aí, nós temos, não é, que observar o termo hipertexto, não é? Nós já tratamos, a respeito de hipertexto em uma outra disciplina, bem brevemente, e hoje nós precisamos, não é, retomá-lo aqui. O termo hipertexto, ele foi definido primeiramente por Theodor Romnilson, não é, em 1964. E para este teórico, hipertexto compõe-se de uma escritura não eletrônica, não sequencial e não linear. Não é que se bifurca e permite ao leitor o acesso a um número praticamente ilimitado de outros textos, a partir de escolhas locais e sucessivas em tempo real. Então, observem que, não é, a partir do hipertexto, o leitor ele pode definir interativamente o seu fluxo de leitura, não é, a partir de assuntos tratados no texto, sem se prender a uma sequência fixa ou a tópicos estabelecidos por um autor, não é? Trata-se de uma forma, não é? O hipertexto é uma forma de estruturação textual que faz do leitor simultaneamente também um coautor, não é, do texto final. Então nós vamos ter aqui a o advento dos coautores, dos multiautores, não é? Porque o hipertexto ele se caracteriza como um processo de escritura, de leitura eletrônica, não é? Que é multilinearizado, multissequencial. E ele é indeterminado, porque ele pode ser realizado em um novo espaço de escrita. Então, o que nós vamos ter é que o hipertexto, ele vai, de alguma maneira, perturbar essa noção linear que nós temos de texto, não é? Rompendo aí com essa estrutura convencional, com as expectativas que estão associadas ao conceito de texto, e nós já estudamos aqui o conceito de texto. Então, a ordem das informações no hipertexto, ela não é dada na própria estrutura da escrita, não é? Enquanto lá no texto, não é, de um livro convencional, isso acontece de maneira linear, no hipertexto nós não temos uma única forma de leitura do texto, não é? Uma padronização, a linearidade. A leitura do texto, do hipertexto, pode se dar de maneira de variadas ordens, não é? A partir de múltiplas entradas, múltiplas formas de prosseguir. A maior liberdade de navegação pelas informações, como se nós estivéssemos imersos num contínuo de discursos espalhados, não é? E aí nós vamos clicando neste ou naquele link e vamos sendo direcionados de acordo com o nosso interesse naquele momento. Então, observem que quando nós falamos aí de texto e de hipertexto, além de se afirmar, não é, que o hipertexto é esse novo espaço de escrita, então notem que é comum nós ouvirmos também que o hipertexto ele representaria uma novidade radical, uma espécie de novo paradigma de produção textual. A rigor, não é, o que nós temos é que o hipertexto é uma nova concepção, não é? Da ideia de uma ideia tradicional de texto, não é? A novidade no hipertexto está no uso da tecnologia, que vai permitir aí uma nova forma de textualidade, que, como eu disse, realizada pelo acesso aos links.
O hipertexto, aliado aí às vantagens da hipermídia, consegue integrar muitas informações, notas, citações bibliográficas, referências, imagens, fotos, não é? Além de outros elementos, não é? Que são encontrados por aí. De uma maneira geral, então, o que nós vamos ter é que o hipertexto ele vai subverter esses movimentos e redefinir as funções dos constituintes textuais clássicos, padrões, não é? Temos então com o hipertexto uma nova forma de textualidade. Para Markowski, o hipertexto, aliado às vantagens da hipermídia, consegue integrar notas, citações, bibliografias, referências, imagens, fotos e outros elementos encontrados na obra impressa. E aí, quando estamos falando em hipertexto, necessariamente nós precisamos trazer a noção de multimodalidade. Não é? Nós precisamos trazer essa noção de multimodalidade, porque em se tratando aí de hipertexto, não é? A multimodalidade, ela é a variabilidade das modalidades de linguagem que podem estar presentes em um texto. É como eu disse, num texto, num hipertexto, nós podemos ter imagens, fotos, nós podemos ter vídeos, nós podemos ter links, nós podemos ter gráficos, dados, tabelas, não é? Então, essa variabilidade de modalidades não é presente no texto, a linguagem, o uso da linguagem, tanto verbal quanto não verbal, escrita, imagens, gráficos, sons e vídeos, é o que vai compor o que nós chamamos aí de multimodalidade, não é? Então, Marcuse vai dizer que, em se tratando de hipertexto, não é? Nós devemos acreditar que os conhecimentos provenientes dos hipertextos, eles são fragmentários, não é? Exatamente porque eles possuem aí porções pequenas para que vários assuntos eles possam ser tratados ao mesmo tempo, de modo que o hipertexto possa parecer estar a serviço, não é, da pouca paciência e do pouco tempo. Então, para que o hipertexto ele seja coeso, deve haver um texto base que faça a ligação entre os links disponíveis aí, o que vai possibilitar ao leitor fazer as inferências necessárias para a compreensão daquele hipertexto. E aí, nós vamos observar que Markowski ele vai definir dois tipos básicos de hipertexto, não é? Então, nós vamos observar que ele vai determinar como um desses tipos o tipo de hipertexto exploratório. No hipertexto exploratório, nós vamos observar que ele vai manter a autoria original, mas ele vai também encorajar e permitir a audiência, né, ou seja, aos navegadores, a nós leitores, controlarmos a transformação de um corpo de informações para suprir suas necessidades e interesses, criando sequências próprias. Então, essas transformações de ordem vão poder incluir a capacidade de criar, de mudar e de recobrir encontros particulares com o corpo de conhecimentos, mantendo esses encontros como versões do material. Já o hipertexto construtivo, segundo Markowski, é aquele tipo de hipertexto que evapora a autoridade do autor original e requer a capacidade de agir, recriar, recobrir, não é, encontros particulares com o desenvolvimento de um corpo de conhecimento. Então, Markowski ele traz aí essas duas noções de hipertexto, exatamente para que nós possamos perceber o quão variado vai ser este universo, não é? E aí, o que nós temos é que o hipertexto, a tela, o computador são elementos característicos do que nós chamamos desses novos letramentos. Esses novos letramentos que se assemelham aos esquemas mentais humanos mesmo, exatamente porque eles funcionam de acordo com a associação em redes, não é? Esses novos letramentos, eles são também definidos como aqueles que possuem novos materiais tecnológicos, novas materiais de identidade,
por exemplo, esses materiais de identidade, eles estão muito referidos na cultura popular, às diferentes formas de organização social, que também podem ser chamadas de etos, não é? Então, esses etos são obrigatoriamente necessários para que haja novos letramentos, pois eles mobilizam novos valores, prioridades e sensibilidades, não é? Os novos letramentos, eles possuem uma relação intrínseca com a hipertextualidade. Exatamente porque os novos letramentos, eles são mais colaborativos e eles são menos individuais. O texto, ele não possui um autor definido, já que vários autores e leitores vão colaborar aí para a construção do seu produto final. Dessa maneira, o que nós temos é que vai ser minimizada aí essa ideia de autoria em favor do que nós chamamos de multiautoria, ou seja, nós vamos ter vários autores em favor dessa contribuição para a formação de um único hipertexto, não é? Consequentemente, a intertextualidade, que nós já estudamos, é uma outra característica fundamental aos novos letramentos. Afinal de contas, nós vamos ver que vários textos vão sendo conectados através dos seus links em um único hipertexto, possibilitando ao leitor, não é, construir o seu próprio conteúdo através dos conhecimentos anteriores e das múltiplas informações a ele ofertadas, não é? Vejam que os novos letramentos, eles também são mais distribuídos, exatamente porque qualquer pessoa pode publicar o que ela quiser para ser visto pelo mundo, não havendo assim um controle por parte dos editores, não é? Então, observem que os novos letramentos estão muito relacionados a essa noção de hipertextualidade. E dessa noção de hipertextualidade, necessariamente vai surgir a intertextualidade. Desculpe. Nós vamos observar, gente, que a Annelisa Ribeiro, desculpem, a Annelisa Novaes, ela vai definir uma matriz de habilidades para o letramento digital, né? Ela vai montar uma matriz de habilidades para o letramento digital. E nesse sentido, ela vai selecionar quatro grandes ações que são capazes de contemplar aí as capacidades cognitivas necessárias para que o indivíduo ele seja capaz de interagir com os sistemas atuais, não é? E com aqueles sistemas que estão por vir. Então, a Annelisa Novaes, ela vai definir aí nessa matriz de habilidades para os novos letramentos, não é? Para o letramento digital, essas quatro habilidades para que o indivíduo ele seja considerado capaz de interagir com esse novo sistema. Primeiro deles a qual ela vai se referir é a primeira capacidade é a capacidade de utilizar diferentes interfaces, não é? E aí, interface é a parte observável de um programa de computador, certo? É essa interface que vai promover as relações entre o usuário e a máquina, não é? Então, interface, assim, meio para facilitar, seria o layout, o que a gente vê ali na tela do celular, na tela do computador, não é? É, é essa interface que vai promover a relação entre o indivíduo, o usuário e a máquina, não é? Dessa maneira, como o painel de um aparelho, não é? De controle remoto também é uma interface, não é? Ou a encadernação de um livro, não é? Então, isso são interfaces. Cada programa de computador vai possuir sua interface própria, mas a grande maioria dos programas, eles são desenvolvidos a partir de padrões, não é? A partir de padrões e semelhanças estruturais, o que vai permitir aí ao usuário a construção de analogias, inferências, generalizações. É nesse sentido que é importante que se desenvolvam habilidades para se lidar com qualquer interface de maneira autônoma. Então, notem que normalmente as interfaces computacionais, elas vão seguir a um mesmo esquema lógico, não é? Então, se eu sei operar, por exemplo, um aparelho Android,
né? Não importa se esse aparelho vai ser da marca Samsung, Motorola, Nokia, não é? Normalmente isso vai ser meio que intuitivo, exatamente porque essas interfaces, normalmente elas são muito similares, para facilitar essa adesão. A segunda capacidade do indivíduo para lidar, não é, com o letramento digital, conforme analisa Novaes, é buscar e organizar informações em ambiente digital. Então, uma das principais marcas da tecnologia digital é a capacidade de armazenar grande quantidade de informações, não é? Os equipamentos, então, de armazenamento de dados disponíveis hoje ao usuário, eles são muito capazes, de armazenar grande quantidade de informação, não é? Eh, e aí, o que nós observamos é que muitas pessoas, elas vivenciam, por exemplo, a desagradável experiência de perder anos de trabalho, por exemplo, porque não fizeram uma cópia de segurança dos seus arquivos. Já na internet, o que nós vamos observar é que ela pode condensar grande parte dessas informações, de uma maneira muito mais eficiente, inclusive, não é? O desenvolvimento dessas habilidades, de navegar, mantendo a noção, o caminho percorrido através da previsão da estrutura do hipertexto, é que vai, me indicar se o indivíduo ele tem essa capacidade de lidar com o digital. A quarta A quarta habilidade mencionada pela Ana Elisa Novaes é a habilidade de produzir textos orais e escritos para ambientes digitais. Então, assim como as habilidades de leitura, acreditamos que a habilidade, não é, de produção textual, tanto oral quanto escrita, também vai diferenciar os indivíduos no ambiente digital. Nesse sentido, então, as habilidades para produção de conteúdo em ambiente digital também estão relacionadas aí à compreensão das especificidades, dos limites, das possibilidades, dos suportes com os quais elas estão lidando. E nós temos ler hipertexto digital, não é? Então, a Annelisa Novaes vai dizer que o hipertexto digital é o formato textual próprio da internet, foi o que nós acabamos de dizer. Ela vai apresentar as características que vão diferenciar um hipertexto de um texto impresso. Dessa maneira, é que nós vamos também saber que é importante que os leitores eles desenvolvam habilidades, competências específicas para a compreensão desse formato, não é? Essas habilidades, entretanto, elas não são tão diferentes da habilidade de leitura de um texto impresso, não é? Então, observem que essas habilidades estão todas relacionadas a um descritor que vai contemplar, não é, a navegação muito mais do que a leitura. Eh, Observem que essas quatro habilidades, então, definidas por Anelisa Novaes, elas vão apontar para a formação de um indivíduo, de um aluno que consiga se sair bem em um ambiente digital, não é? E aí é que é importante, não é, nós falarmos sobre um capítulo da professora Carla Coscarelli, lá do livro Tecnologias para Aprender. Eu estou deixando esse livro aqui no box para vocês, exatamente porque ela vai distinguir navegar de ler, navegar e ler, não é? Então, nós vamos observar que navegação é algo que está muito presente nos nossos dias atuais, não é? Quando nós estamos falando em hipertexto, nós estamos falando em navegar, não é? Algumas pesquisas sobre leitura em ambiente digital, como, por exemplo, leitura na internet, elas vão chegar a diferentes conclusões a esse respeito. Por isso é que a professora Carla Coscarelli, ela vai diferir navegar de ler. Então, para Carla Coscarelli, não é? Nós vamos observar que é importante que nós enxerguemos aí a navegação e a leitura como duas atividades diferentes, que envolvem habilidades e também estratégias particulares, não é? Observem que
a professora Carla Coscarelli, ela vai trazer a seguinte noção a respeito de navegação. A navegação está mais relacionada à busca de informações e às estratégias que o leitor, o usuário, desenvolve para explorar e manter-se localizado no conteúdo, o que não deixa de ser uma camada, embora mais superficial, da leitura, não é? E aí, Dias e Novaes vão considerar que a navegação ela vai incluir algumas habilidades, como reconhecer e saber usar os mecanismos de busca e busca avançada, selecionar palavras-chave, avaliar se a informação é pertinente ao objetivo da pesquisa, reconhecer elementos como gráficos, por exemplo, que sinalizam ali a presença de um link, localizar-se nas várias camadas que compõem o hipertexto, inferir o conteúdo do link, selecionar conteúdos pertinentes aos objetivos de leitura, selecionar o link, não é, e relacioná-los ao conteúdo que ele leva. Então, navegar é uma atividade que está mais relacionada à busca de informações. Enquanto ler envolve uma situação comunicativa na qual há um autor, um leitor e um texto, ou múltiplos textos, não é? Um contexto e um ou mais de objetivos, não é? Para o ato da leitura. Então, ler é um processo ativo, construtivo de produção de sentidos. E aí a professora Carla Coscarelli, ela vai fazendo essas distinções e nós vamos falar mais a respeito de ler e navegar no nosso fórum de discussão, bem como, a partir desses conceitos de ler e navegar, na nossa próxima videoaula nós vamos trabalhar com os gêneros digitais, não é? Então, é importante que a professora Carla Coscarelli, ela traz um resumo do que ela quis dizer com esse texto, quando ela diz que quando ler é semelhante a navegar. Então, nós vamos ter que, muitas vezes, não é, navegar vai requerer o uso de uma estratégia similar à estratégia da leitura, como, por exemplo, monitorar os dados, as estratégias ali do texto, estabelecer conexões, identificar ideias relevantes do texto, fazer perguntas, analisar, criticar aquilo que está no texto, visualizar, criar imagens, inferir, não é? Usar elementos do texto, conhecimento prévio para produzir informações, resumir, integrar e articular as ideias principais e também sintetizar, reconhecer a ideia principal do texto. Então vejam que muitas vezes navegar é semelhante ao ato de ler. No entanto, ler na internet envolve leitura e navegação, não é? Então, até que ponto nós podemos dizer que a leitura e a navegação são processos diferentes, não é? É algo que nós precisamos pensar sobre isso. E vamos pensar a esse respeito lá no nosso fórum. Porque navegar é parte de um processo de leitura, certo? Vocês todos concordam? Esse processo que envolve aí a busca, avaliação, seleção de informações. Já ler seria envolver-se, por exemplo, em uma ação que levaria à compreensão mais profunda das informações encontradas num texto. Então, notem que muitas vezes é preciso navegar para ler, mas algumas vezes vai se fazer necessário ler sem navegar, correto? Bom, nós vamos então continuar com essas discussões, como eu disse, no nosso fórum de discussão. Até mais.